Está gravando. Então, vamos lá, gente, repetindo um pouco rapidinho. Nós estamos na segunda parte do capítulo 1, o item 7. Todo mundo achou aí? Beleza. Então, do que nós tratamos até o item 6? Nós tratamos o seguinte: Kardec vai dizer que a crença na vida futura, que nós podemos ter, como somos espíritas, não elimina, ele botou não elimina algum medo, ele usou a palavra temor, mas não elimina algum medo que a gente possa ter do período de passagem da vida física para a vida espiritual. Para alguns, essa passagem é muito calma. Para outros, ela é uma convulsão terrível. Por que essas diferenças? Só o espiritismo, não a religião e nem a ciência poderia falar dessa transição. Porque o espiritismo ele vem falar com mais propriedade a respeito da alma, como tendo ela um corpo fluídico, semimaterial, portanto, atuante. E também pela descrição que os próprios espíritos vêm falar das suas passagens. Então, só o espiritismo podia revelar a respeito dessa transição. E ele continua dizendo que a extinção da vida física implica a separação da alma e do corpo, que não é uma separação brusca. Ora, mas estamos mais preocupados com o que é problemático, ou seja, com a dor, né, durante essa passagem. A dor durante a passagem, durante a morte, ela é proporcional, diz Kardec, à soma dos pontos de contato, de ligação, de afinidade entre a alma e o corpo. E mais, a maior ou menor dificuldade de separação. Puxa, está difícil, está meio prolongado conseguir separar partes dessa alma em relação àquelas partes do corpo físico, né? E isso provoca dor. Então, quantos pontos de contato possui? Qual é o grau de dificuldade de separação? E Kardec, então, coloca 4, digamos assim, casos básicos, extremos, para a gente analisar a variação do sofrimento ou não em função desses pontos de contato e da dificuldade de separação da alma e do corpo. Então, o primeiro dele, Kardec coloca assim, no momento da extinção da vida, momento de extinção da vida, se a separação, nesse momento, entre a alma e o corpo, já é completa, quer dizer, não extinguiu a vida, ou chegou o momento de extinção da vida, mas a alma já está muito separada do corpo. Então, não tem dor nenhuma. É o ideal. É o ideal. Né? Agora, se nesse mesmo momento de extinção da vida, extinguiu a vida, extinguiu. E como está a ligação alma-corpo? Está na coesão máxima. Então, a dor vai ser muito significativa. Agora, se nesse momento a coesão é fraca, pode até estar um pouco, digamos assim, um bom percentual de ligação, mas cada parte dessa ligação é uma coesão fraca. É uma coesão fraca. Então, a separação é fácil. E agora, talvez, o pior dos casos, principalmente para o nosso psiquismo, para a estrutura psicológica nossa, é o quarto item, que ele diz: imagina o caso em que ocorreu a cessação total de vida física. Cessação total de vida orgânica. Tá. Cessou totalmente a vida orgânica. Então, ele bota como sendo a vida orgânica é uma coisa que não é assim, acabou a vida orgânica, que vai morrendo devagarinho, morreu. A partir desse momento, já não há o mínimo de vida orgânica. Vai começar, então, até o processo de decomposição, de mineralização do corpo. Sim.
Mas ainda tem uma significativa ligação de alma e corpo? Tem. Tem. Mesmo já tendo cessado totalmente a vida orgânica. E continua a alma ligada ao corpo? Continua. Tem esses casos. Pelo amor de Deus. Então, a alma vai sentir a decomposição do corpo? Vai. Ora, e sendo perispírito sensível, muito sensível aqui às suas próprias ideias, ao que vê, às ideias dos outros espíritos, ele próprio vai refletir no perispírito a decomposição corporal. Certo? Como nós vimos no livro Ação e Reação. Lembra do caso daquele, no livro Ação e Reação, na casa de um dos guardas da mansão, o Orzil, que mora do lado de fora da mansão, tem um senhor que, num período significativo e futuro da vida dele, ele foi morar no prostíbulo. Perdeu a casa, perdeu família, perdeu tudo. E deve ter perdido tudo isso em função desse vínculo sexual exacerbado. Aí o que acontece? Ele vai morar no prostíbulo. E ele afirmava para os outros, querendo convencer a si mesmo: não, eu estou aqui para defender as moças dos maus elementos. Mentira, que você até roubava para sustentar o vício sexual. E como ele está o seu perispírito? Refletindo totalmente a decomposição do corpo físico. E quando ele recorda dos prazeres sexuais que tinha, lá no prostíbulo, o perispírito, que já estava num estado de decomposição por refletir lá a memória do que ele sofreu, se agrava ainda mais, de forma que ele fica emitindo constantemente no chão uma energia purulenta. Lembram disso? Que intoxica todo o ambiente ali no qual ele vive. André Luiz, só quando ele chegou na casa, estava longe ainda da cela, do local em que ele ficava, digamos assim, de certa forma, preso para o seu próprio bem e bem da comunidade. André Luiz falou: eu entrei naquela casa, já me deu uma vontade de vomitar. Eu tive que fazer uma força imensa para eu estar ali. E eu olhei o Hilário, pelo amor de Deus, o Hilário estava pior do que eu. Então, vê a coisa aí, né? Então, é esse caso. É esse grave caso que, digamos assim, pode demorar anos. Ô, João, sabe que eu fico pensando na cremação, né? Vai ser cremado e eu não sei da impressão que vai sentir, né, o espírito. Mesmo que respeite aquele período lá de 3 dias que eles comentam, né, que é falado, do desprendimento e tal, mas eu não sei, não. Eu acho que eu não teria coragem, não, de optar pela cremação, sinceramente. Agora, você falando isso aí que eu vi, pensei mais ainda. Não, eu confio bastante no Chico Xavier, porque o que esse pessoal está repetindo aí desses 3, 4 dias é o que Chico Xavier falou. Né? Se o Chico Xavier falou, para mim vale, porque ele vai naturalmente colocar um fator de segurança, né? Então, eu confio plenamente no que disse o Chico, né? Ainda mais aí para nós que estamos nessa tarefa aí de ser espírita. Agora, o que a gente tem que perceber é o seguinte, é que em vida, a cada instante, em cada contato com pessoas, em cada momento, mesmo eu estando só, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Porque todos esses momentos são possibilidades de que eu altere o meu perispírito, digamos assim, desenvolvendo características que ele atrás não possuía. Alguns instantes atrás ele não possuía. Porque a diferença, vou colocar num termo analógico, de uma certa comparação. Pensa que, por exemplo, o corpo físico é um
o corpo físico é um botão de rosa, fechado, verde. Quanto mais eu me moralizo e quanto mais eu luto para vencer a mim mesmo em todas as oportunidades do dia, fazendo um esforço significativo, essa parte perispiritual, ele vai se tornar não só aquelas pétalas, digamos assim, de estrutura mais fina, distanciando-se do caule, distanciando-se das características das folhas, como nós também podemos nos tornar o perfume. Compreende? E se eu me tornar um perfume, o fogo não vai queimar. Percebe? Então, o mais importante é isso. Ao eu distanciar as qualidades perispirituais atuais que eu tenho, que estão um pouco próximas do corpo físico, como se fosse o perfume da rosa e o caule da rosa. Não, eu não posso ser caule, eu tenho que ser perfume. Ah, mas às vezes eu estou voltando para o caule. Não dá! Não dá! Eu acho que é um medo tão grande de morrer queimada e morrer enterrada viva. Esses dois aí, pelo amor de Deus. Então, eu acho que já vem aqui, ó, na minha cabeça, na minha fantasia, aí já vem alguma coisa. Então, aí talvez não seja fantasia. Né? Fantasia talvez, que eu diga assim. Talvez você já tenha vivido isso. Acho que sim, porque tá doido. Porque aí palavras que a gente diga aqui não vai, digamos, alterar os sentimentos profundos que você manifesta com relação a isso. Não é? Pode ser, né? Algo mais profundo mesmo, né? Algo então, mais profundo. Essas origens aí, né? Sim, aí você vai ter que trabalhar isso, mas o caminho é esse. A gente tem que virar perfume. Eu acredito que com o apoio da espiritualidade, dos irmãos amigos que já partiram, eu acho que nós vamos nos envolver tanto com essa recepção que a gente vai esquecer no momento que tinha corpo. Quando pensar no corpo, já não vai achar mais. Para mim, a sensação é essa. Que quando voltar, já não... Tomara que você esteja certa, Estefânia. Eu penso assim, eu tento que seja assim, eu penso a sensação que eu tenho. Eu acho que eu carrego algum trauma aí de outras vezes aí, só pode ser, porque a sensação, só de pensar é muito esquisito, entendeu? Muita gente tem, né? Muita gente tem essa, então... Não vou dizer que também, no fundo, eu não penso assim, vou pensar aquela fobia, ficar fechado, mas eu não tenho, meu corpo, meu espírito não vai estar mais ali no momento. Em algum momento ele vem até o corpo. Mas eu acho que quanto mais nós estudarmos, melhor para nós vamos voltar lá, né? Quanto mais a gente se dedicar, mais a gente se dedicar e a gente também vigiar, porque algumas vezes a gente tem que estar, né, em alguns locais nos quais ali a energia... Vamos trazer o livro da Ação e Reação. As energias sexuais, mentais, de intercâmbio daquele local, vai trazer de volta no João aquele homem velho que ele quer destruir. Percebe? Foi naquele ambiente, aí os olhares, as palavras, as coisas que são ditas, a música que toca, aquele homem velho que estava no João já quase morto, ressuscitou. Pelo amor de Deus, freia isso, joga isso lá para trás, destrói esse homem velho de vez. Porque esse João, se você desencarnasse nesse momento, estava frito. Você estava frito. Talvez você não ia conseguir receber o auxílio da equipe espiritual superior que viesse para te auxiliar, porque você se fechou aí em si mesmo, ou nesse nível de trocas energéticas aí não de baixo nível, mas você piorou um pouco. Você saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Mas não dá, não podemos. Não podemos. Né? Então, vamos lá. O que é? Razoável que em vida a gente acelere essa separação da alma e do corpo. Ou que, no mínimo, facilite o processo de separação.
Ora, mas ele está basicamente falando de medicina da alma, de corpo perispiritual, de anatomia espiritual, de fisiologia espiritual. Tá. Então, o item 6, que é o último, antes da gente continuar a leitura, vai falar da perturbação psicológica. Nessa passagem também tem a perturbação psicológica, com paralisação das nossas faculdades, com paralisação das nossas sensações, em que nós podemos ficar num estado, um tanto, de catalepsia. E isso é a regra. E isso é o comum, em que nós, a maioria, no estado atual do mundo, a gente não testemunha o período de transição por esse estado cataléptico mental psicológico, né? Mas isso não é, digamos, a regra rígida, porque tem exceções. Tem gente que passa por esse momento com plena consciência. Puxa, olha, eu estou no meu desencarne, eu mesmo vou realizar o meu desencarne aqui, olha, com plena consciência de que está partindo, né? Beleza? Essa exceção é a maravilha, né? E de forma que agora volta ao estado de perturbação, que é a regra. Pode levar horas, pode levar vários anos, como foi esse caso que a gente narrou, né? Desse senhor que estava lá na casa do Orzil, no livro Ação e Reação, relembrando do corpo decomposto, relembrando da vida no prostíbulo. Ele já se separou do corpo há muito tempo, porque ele está até numa região infernal, porque a Mansão Paz é numa região infernal, não tem nem luz solar. E ele está lá vários anos relembrando da decomposição que se seguiu à morte dele, né? Beleza. E quando ele sair desse estado mental perturbado, ele vai estar bem? De uma hora para outra, puxa, olha, esse trabalho dessa mansão aqui me tornou melhor, eu agora sou luminescente, eu agora compreendo tudo, eu tenho todo o conhecimento do espiritismo a meu favor, eu faço bem. Pode esquecer, ele não vai sair de um degrau muito baixo e dar um salto evolutivo gigantesco. Não existe isso. Então, ele despertou, sai desse estado mental aí, sair. Onde que eu estou? Estou bem? Não. Aí volta as crises. Aí fica bem de novo. Volta as crises. Então, depois de um despertar, há um período confuso, há um período incerto, de pouca clareza, e que ainda pode ter crises, digamos assim, algo terríveis. Essa é a coisa onde a gente pode se meter? Não dá. Não dá, gente, é sério demais. Vamos nos afastar de vez disso, né? Então, vamos lá, o item 7. Acharam aí o item 7? O último suspiro quase nunca é doloroso. Então, tem alguns que é doloroso, mas, em regra, não é. Por quê? Porque, ordinariamente, por que não é doloroso? Porque, comumente, ocorre em momentos de inconsciência. Ora, então, o que a gente vê? Aquele estado de perturbação, de torpor das faculdades, de raciocínio, de sensibilidade, há um momento de inconsciência para evitar o processo doloroso. Por isso que Deus permite que a transição seja algo em que haja uma perturbação, uma catalepsia do meu estado mental para que eu não testemunhe dor. Mas alguns têm que testemunhar. O último suspiro é doloroso. Agora, mas a alma sofre. Antes dele quem? Como está escrito aí? Eu sempre vou fazer essas perguntas aí para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é que eu falo assim, professor, fala, mas eu não estou captando nada. Esse cara está falando demais.
que é esse dele aí? Mas a alma sofre antes dele. O que é esse dele? Último final. Antes do último suspiro. Então, vê, ele voltou para trás no tempo. No último suspiro, em regra, não é doloroso por ser inconsciente. Para alguns, não. Tem que passar o último momento consciente e, portanto, com dor. Agora, antes desse último momento, há um sofrimento vinculado, há algum sofrimento vinculado à desagregação da matéria. Um período um pouco de agonia, né? Um período um pouco... até algumas convulsões, aumentou o grau de agonia da coisa. Depois as angústias da perturbação. Quer dizer, então põe na ordem cronológica. Primeiro, os efeitos fisiológicos da desagregação do corpo. Isso dá agonia. Vou botar também em poucas palavras. Desagregação fisiológica da alma do corpo, isso dá alguma agonia. Depois disso, começa uma perturbação psicológica, o que é um tanto angustiante, porque você não sabe onde está tudo escuro. Para chegar ao momento do último suspiro, que ele, em regra, não é doloroso por ser inconsciente. Beleza? Tudo bem? Entenderam aí o que foi falado? Então, vamos lá, continuando. É bom destacar logo que esse estado não é geral. Por quê? Como já dissemos, a intensidade, esse estado de inconsciência que então não é doloroso, é disso que ele está falando. Ele está falando da exceção agora. Né? Porque, como já dissemos, a intensidade e a duração do sofrimento estão, a intensidade e a duração, as duas coisas, estão na razão direta da afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Percebe? A coisa quer dizer que eu levei toda essa vida aqui, cheguei aos 80 anos, com a cabeça de 15. E tem gente. Na minha família tem gente. Com 80 anos, com cabeça de 18. Tá. Como é o perispírito dessa pessoa? É igualzinho o corpo. Tem muita afinidade. Então, o que acontece? Quando extinguir a vida orgânica, a intensidade e a duração do sofrimento vai perdurar durante todo o processo de morte, e mesmo que depois o corpo já tenha virado minério, esse estado de intensidade e duração do sofrimento vai continuar. Vai continuar pelos próprios pensamentos da pessoa, né? Pelo que ela guardou consigo das ideias, das coisas que ela fez no mundo. Percebeu a coisa? Pelo amor de Deus! Isso não pode acontecer conosco de jeito nenhum. Né? Então, vamos lá. Assim, quanto maior for essa afinidade, similitude, perispírito-corpo. É o perispírito caule da rosa. O perispírito não se transformou em nada. Está igualzinho ao caule. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penoso e prolongados serão os esforços para a alma desprender-se. Aí, para haver a separação da alma e corpo, pelo amor de Deus, vai demorar muito. Vai ser muito penoso. E o que podem fazer os espíritos superiores? Às vezes, nada. Né? Às vezes, nada. Ora, lembra lá no livro Os Mensageiros? É no livro Os Mensageiros, né? Não sei se estou confundindo. Não, é no livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz chega lá no cemitério, no caso do desencarne do Dimas, e tem algumas pessoas que estão sentadas em cima do túmulo ou estão até dentro da terra, ligado àquele cordão fluídico entre o corpo já enterrado e o espírito.
Estão lá. Aí a equipe espiritual está ali, assim, só olhando esses espíritos, né? E o André Luiz diz, vamos cortar esse cordão aí, não faça isso. Não faça isso. Primeiro que esse espírito pode sair daqui e vai perturbar a família. E esse processo aí, ó, ele ainda está devolvendo para o corpo fluidos físicos. E como é muito semelhante, está muito devagarinho, fluidos físicos saindo do perispírito e voltando para o corpo físico. Então, não corta que isso vai atrapalhar. Ah, vamos fazer uma oração? Olha, você pode até fazer oração, mas no caso em que essa pessoa está pensando no dinheiro que deixou na Terra, nos atritos que todo esse monte de dinheiro vai causar entre os parentes, que basicamente a tua oração não vai fazer diferença nenhuma para ele. Não vai alterar nem 1% a melhoria do perispírito dele com a sua oração. Lembram disso? E ainda tem os casos de que, apesar dessa equipe de trabalhadores no cemitério, buscando auxiliar aqueles, e alguns eles conseguem, outros, não conseguindo receber o auxílio dessa equipe espiritual, cai para a região de trevas, cai para a região de abismo, perispírito muito pesado, vai lá para baixo. João, Sim, pois não, Cleide? interessante que eu estou lembrando aqui, eu assisti pelo WhatsApp, olha a colocação do padre Fábio de Mello, juntamente com outro padre, alertando aos católicos que não acreditasse na missa do corpo presente como uma forma de salvar a pessoa, se ele não teve uma vida regrada, se ele não andou dentro da prática do bem, não vai ser aquela missa que vai resolver o problema dele, não. E mais outro aos católicos. Não adianta você ficar acendendo velinha, rezando no pé do ouvido de uma estátua. Nossa, esse padre está indo contra os princípios da Igreja Católica. Sim, que beleza, né? Falou com tanta seriedade os dois, realmente, ledo engano. Eles já estão acordando então, para a realidade espiritual. Ótimo, verdade. Muito bom, hein? Eles próprios, né? Eles próprios. Falando para a sua comunidade de coisas mais profundas. É que eles têm que acordar, têm que despertar para essa realidade que chega de viver na utopia, no engano, no ledo engano. E agora eu vejo que não é fácil. Você não andou, não plantou, não colheu, não cumpriu. Aí você vai querer que o outro vai rezar para abrir as portas do céu? Sim. Não, eu vou levar a vida aqui de qualquer jeito. Quando chegar na missa do 7º dia, tu traz aí um montão de dinheiro para a igreja, que eu pronto, fiquei comprado meu lugar no mundo de bem-aventurança. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Então, vamos lá. Então, é bom destacar que a intensidade de sofrimento depende da afinidade. Se a afinidade é significativa, pode ser prolongado, pode ser penoso esse desprendimento. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca, então agora é outro caso já. É tão fraca, mas é tão fraquinha a coesão que o desprendimento se opera por si mesmo, com muita naturalidade. Então, por exemplo, você pega alguma pessoa espírita aí, muito dedicada, 30, 40 anos. 30, 40, 50 anos de atividade espírita frequente, ainda mais nos últimos 20 anos a coisa se intensificou, ela ficou, já cuidou da família, já fez os seus cumprimentos da missão familiar, e ela então se dedica muito aos estudos e à prática do bem de forma definitiva, vencendo a si mesma as suas dificuldades. Ora, então a coesão fica muito fraca, porque esse espírito, esse perispírito já virou um perfume. Então, o desprendimento, quando morrer, vai ser fácil. E isso a pessoa pode ter a noção que vai ser, até mesmo nos sonhos que ela tem.
se ela tem bons sonhos, com muita frequência bons sonhos, né? Às vezes, naturalmente, um familiar, mesmo em cidade distante, acontece alguma coisa, e ela então se preocupa com aquilo, mas, em regra, tem bons sonhos, o passamento vai ser com muita facilidade. E se a pessoa ainda é médium, ela pode perceber o seguinte, que sentei aqui, sou médium, depois de todo esse período de trabalho. O perispírito é luminoso, o corpo é denso, é escuro. Eu virei um perfume, o corpo é o caule. Quando eu saio do meu corpo, é fácil. É fácil o abandono do corpo. É que as características perispirituais sublimaram tanto, se afastando do que eram, com semelhança ao corpo. Deu para entender? Essa pessoa, quando ela sai do corpo, ela não se desdobra. Ah, foi que eu me desdobrei. Não. A pessoa que se desdobra, esse termo desdobramento, é quando o perispírito tem uma determinada afinidade com o corpo. E como é o desdobramento? Quer dizer, a pessoa, o perispírito não está luminoso, que tem sensiado de sair do corpo, sair. Não. Sai uma fumaça. O desdobramento é isso. Uma energia meio densa, como se fosse uma fumaça. E sai do corpo, e aquela energia, em alguns minutos, vai formar a alma ali do lado. Tá. Aí você olha ali, né? A pessoa se desdobrou. Mas o perispírito não está em qualidade tal de abandonar o corpo com extrema facilidade. E ainda se manifesta como se fosse um lençol de ectoplasma, né? Assim, então, está muito denso ainda. Beleza? Não deu para entender tudo aí, as três coisas ligadas aí, o passamento, os sonhos e a separação num fenômeno mediúnico da alma. Então, vamos lá. O espírito se separa do corpo, nesse caso em que a coesão é fraca, como um fruto maduro, que se desprende do seu caule. Vejam aí, né? Então, ele seguiu até na mesma analogia que a gente chegou. Só que vamos ser mais do que fruto, eu quero ser o perfume. É muito mais quintessenciado. Né? Mas uma pessoa com um significativo desdobramento é um fruto que se deixa, foi fácil. É o caso das mortes calmas. É o caso do despertar pacífico. A pessoa morreu calmamente e despertou do outro lado de forma muito pacífica. Agora que é o principal, porque a gente vai na causa de uma coisa ou de outra. Né? O estado moral da alma, é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento. Perceberam a coisa? É a causa principal. Ora, então, se eu me moralizo, desde já eu separei o meu perispírito do meu corpo físico, porque o perispírito adquiriu uma quinta essência, virou um fruto maduro, mas ainda virou um perfume. Está muito diferente do caule. Como eu fiz isso? Melhorando o meu estado moral. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Atingindo o apego à matéria, o seu máximo, e por consequência, a máxima afinidade do corpo e perispírito no homem cujas preocupações se concentram exclusivamente na vida terrena e nos gozos materiais. Né? Então, aí envolve o materialismo no conceito mais amplo. Quanto eu tenho de dinheiro, quais são os corpos femininos ou masculinos que podem me servir de prazer. Tudo isso é apego à matéria. Se está tão apegado por exclusivamente pensar nisso, em bens, em prazer sexual, a afinidade entre o corpo e o espírito é máxima.
Aí, meu amigo, lascou-se na hora de morrer. Tal afinidade é quase nula naqueles cujas almas, já depuradas, identificam-se por antecipação com a vida espiritual. Mas isso, mesmo aí, comporta grau. Por exemplo, eu sou uma alma já depurada. Será em que grau? Que grau está depurado? Né? Eu já me identifico antecipadamente com a vida espiritual, mas sempre 24 horas dos 7 dias da semana e dos meses, ou tem algum momento em que há uma identificação com a vida física, com a vida social no mundo, com a vida de relação. Acho que sim. Então, não está tão assim identificado com a vida espiritual, porque ainda há um prazer na vida do mundo. E uma vez que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza, estão na razão do grau de desmaterialização da alma, né? A lentidão e a dificuldade de desprendimento depende de cada um de nós tornar fácil ou tornar penoso, tornar agradável ou tornar doloroso esse desprendimento. Deu para entender? Quer dizer, depois de uns 3 dias em que só escutamos aquelas músicas clássicas, aquelas músicas relaxantes, e estamos fazendo bem, praticando bem a pessoas carentes, e estudando com muito afinco a doutrina espírita, meu Deus, olha o perispírito luminescente, até o ectoplasma é branco, 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 como não existe uma roupa tão branca quanto esse ectoplasma branco. Mas aqui e ali ainda tem uns pontos acinzentados e escuros. Aqui e ali ainda tem um ponto acinzentado escuro. Beleza. Depois desses 3 dias foi para a academia. Aí a academia toca aquelas músicas dos jovens. Aí tem todos aqueles corpos, né, sensuais ali, naquelas roupas. O nível baixou. Mede aí a qualidade do ectoplasma. Aquela branquidão deu uma diminuída. Os pontos escuros estão aumentados, estão mais, pelo amor de Deus, não desencarna agora que você vai ter um desprendimento um pouco mais difícil. Entendeu como é a coisa? Porque ainda não houve uma identificação muito profunda e só com a vida espiritual. Ainda tem um vínculo vida material. Então, meu amigo, dá fim nisso. Dá fim nesse homem velho, que senão a coisa pega. Ô, João, e se a gente for pensar aqui na nossa condição, né, a gente está nesse estágio, assim, a maioria de nós é de oscilar muito, a gente oscila demais, né? Tem hora que a gente está sublime, numa belezinha, né? Mas e aí, de repente, acontece alguma coisa, te desagrada, ou você cai lá embaixo, né? É uma coisa que ainda é uma luta mesmo, né? Porque tem que se desprender de muita coisa, eu acho, para poder ir, como é que fala, equilibrando nesse estágio aí, mais sublime. Você tem que deixar para trás muita coisa, né? Tem que matar esse homem velho aí de vez. Identificar. Vou botar até numa linguagem mais simples: morrer para o mundo. Viver no mundo, porém morto para o mundo e constantemente em contato com a vida espiritual. É nisso que a gente tem que chegar. É fácil? Não, porque exige um sacrifício até dos desejos.
Sim, e assim, a gente tem dificuldade até dos valores, né? A gente se perde nos valores, assim, do que realmente, né, é importante para nós, né, como espíritos, né? Pensar como espírito imortal que a gente é, né? A gente fica, Sim, assim, perdido, se perde aqui nas coisas do mundo, dá sim, importância, se dedica para coisas daqui, né, da matéria, e a gente ainda se perde bastante, né? sim. Não dá, não podemos, né? Não podemos. A gente tem que vencer tudo isso. Estabelecido isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte. Resta-nos examinar a influência do tipo de morte sobre as sensações da alma no último momento de sua vida. Bom, então ele falou aqui atrás de que de ligação perispírito-corpo, que pode se enfraquecer significativamente, esse é o ideal, em função do desenvolvimento moral nosso, né? Beleza? E isso vai até nos dar, durante o processo do passamento, nenhuma dor, e se o nível foi muito significativo, a gente vai ter até plena consciência desse momento. Para não falar do contrário, que é o oposto das coisas ruins, que podem ser muito prolongadas. Legal. Então, qual é a outra coisa que pode influenciar nesse nosso passamento, com dor ou sem dor, ou com, seja lá qual for o grau de dor, ou seja qual for o grau de perturbação psicológica? O tipo de morte. Outra coisa que pode influenciar é o tipo de morte. Então, vamos lá. Na morte natural, qual é a morte natural? Todas as mortes não são naturais? Vamos ver o que ele quer dizer. Morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais. Por meio de quê? Da velhice ou da doença. Quer dizer, da velhice foi a idade que se tornou avançada, ou a pessoa até sendo, de certa forma, jovem, teve uma doença prolongada, que foi, durante todo aquele prazo longo da doença, extinguindo as forças vitais, ainda que a idade da pessoa tivesse ali, com 40 anos, 50 anos, até um pouco menos. Nesses casos, o desprendimento opera-se gradualmente, né? Então, agora ele está falando do tipo de morte, ou na velhice, ou por uma doença. Nesse prazo, envelhecimento ou doença prolongada, há um desprendimento gradual. Agora, e se eu juntar os outros itens anteriores, em que eu me desenvolvi significativamente, moralmente, aí a coisa fica mais majorada e mais fácil ainda, né? Porque, puxa, adquiri uma doença muito significativa agora, que estou aí com 50 anos e tal, que essa doença talvez vai me levar de volta ao plano espiritual. Mas eu estudei muito a doutrina espírita nesses 40 anos, de certa forma eu melhorei muito do que eu era. Ainda tenho pontos obscuros no meu ectoplasma, mas estou muito melhor. E a própria doença em si vai limpar ainda mais. Então a coisa se somou. A questão moral e o tipo de morte. Para o homem cuja alma se desmaterializou, então olha aí, ele já se desmaterializou pela causa principal, desenvolvimento moral, e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas. Pelas coisas terrenas, ele quer falar muita coisa aqui, né? Quer dizer, já não está pensando em comprar o carro do ano, já não está pensando nos corpos belos, né? Do sexo oposto ou do mesmo sexo. Então, ele se elevou acima de tudo que tem na Terra. Já não se fere com as raivas alheias, com as palavras agressivas alheias. O pensamento dele está acima de tudo, das coisas da terra, das palavras ofensivas dos outros, está acima de tudo. Ele se desmaterializou. E aí adquiriu uma doença, ou ficou velhinho. O desprendimento vai se completar antes da morte.
Isto é, quando o corpo ainda tem vida orgânica. Não, beleza? Uma beleza total. Então, sem dor. Né? O espírito já penetra a vida espiritual. Até no sonho já ficou muito fácil. A vida espiritual superior, né? Porque para a vida espiritual, a gente sempre vai quando dorme. Mas é elevado, o local, o contato social. O espírito já penetra a vida espiritual apenas ligado com um elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. É coisa simples, coisa fácil. Vê o livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne da Adelaide, né? Nessa situação, o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez, de forma a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, do qual se sente feliz por ter deixado o corpo, por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula. Ou antes, a perturbação não passa de um ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de quê? De esperança e de felicidade. Um grau de esperança e de felicidade tão significativos que você não pode expressar por palavras. O grau de esperança, o grau de alegria, são indizíveis. É a maravilha total. É o que buscamos de ideal. Agora, no homem material, no homem sensual, que viveu para o corpo, que viveu para o corpo do que para as coisas, viveu mais para o corpo do que para as coisas espirituais. Quer dizer, ainda tem até uma degradação, né? De vez em quando foi na igreja, de vez em quando foi no templo, de vez em quando leu alguma coisinha, mas viveu para o corpo, mais do que para as coisas espirituais. Para quem a vida espiritual nada representa, nem sequer a vida espiritual lhe toca o pensamento, então foi agravando diversos casos aí. Tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, embora se opere gradualmente, porque é um processo da velhice ou um processo de uma doença prolongada, o desprendimento vai gradualmente, mas demanda esforços contínuos, porque faltou a parte moral. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os laços resistentes. Mas ele procura romper os laços resistentes. É um espírito que quer ir, mas ele precisa fazer esforço para se separar. Mas ele quer romper os laços, procura romper os laços. Agora, em outros, de outras vezes, ele, sendo espírito, ele não quer ir. Ele se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Quer dizer, nesse outro caso, é um homem sensual e material. Nesse último caso. E ainda, ele não quer morrer. No outro, não. Anterior, foi ficando doente, esse corpo está muito ruim, eu quero me desprender, eu quero ir para o plano espiritual. Já entendi que existe uma vida após a morte, mas em vida foi muito sensual. Ele faz forças para partir. E nesse último caso, ele, estando mal, quer ficar. É o desencarne de Cavalcante no livro Obreiros da Vida Eterna. E ele era católico, praticante do bem, mas ele está naquela ilusão em que ou se vai para o céu ou se vai para o inferno. E como ele fez coisas boas e coisas ruins, ele não sabe para onde ele vai, ele teme a decisão. Então, ele quer ficar. Ele quer muito ficar, sendo digno de partir. A equipe espiritual veio fazer o desligamento dele, mas ele quer ficar. É trazido um padre para fazer oração perto dele, mas o cheiro dele está tão ruim que o padre não suporta o cheiro desagradável dele. E aí, infinitos leques, né? do passamento da alma para o corpo. Sendo o Cavalcante tendo praticado bastante bem,
não sendo sensual, afastado da vida material, muito caridoso, tem medo de partir. Quer se agarrar no corpo, porque ele teme, ele não sabe. Será que o que eu fiz de bom foi melhor do que o que eu fiz de ruim? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Porque a ideia dele é essa, ou é uma morada máxima ou é uma outra morada péssima. Beleza, gente, vamos parar aí, né? Legal, João. Na dúvida, não ultrapasse para o lado de lá, né? Não ficar com medo de ir mesmo, né? Pelas crenças, né? Olha como que interfere, né? As nossas Sim. crenças vão interferir, né? Nesse estágio aí, nesse momento, né? Vai Nesse facilitar momento. ou vai dificultar, né? Sim. Sim. Maravilha, gente, legal. Aqui eu já... não, tem que fazer a prece final para parar a gravação, né? Então vamos lá, gente. Quem gostaria, por gentileza, de fazer a prece final, transferindo as suas energias amorosas, sexuais, né? Intercambiando com as dos espíritos superiores a nós, para o benefício e fecundação de saúde e felicidade em todo mundo. Então, quem faz a prece? Então, nesse momento, em agradecimento a todas essas lições, esse conhecimento que chega até nós, que fazem tanta diferença em nossas vidas, no nosso caminhar, na nossa forma de se colocar no mundo, com aquele pensamento que deve ser muito mais voltado à prática do bem, à prática da caridade, deixando para trás tudo aquilo que nos prende à materialidade, à superficialidade. Queremos agradecer esses momentos, essas oportunidades que surgem em nossas vidas, lembrando que tantos ainda vivem no desconhecimento, na falta de entendimento, sem aprofundar nessa realidade espiritual que nos cerca, que temos tanto ainda a desvendar, a conhecer. Queremos agradecer a todo esse ano, a tudo que aconteceu conosco, que esses momentos estejam sempre presentes em nossas vidas, que sejamos agraciados com as bênçãos do alto em nossos lares, a nós e a todos os nossos companheiros de jornada, aqueles que desejam conhecimento, entendimento, o crescimento espiritual, a progressão cada vez em direção ao alto, lembrando que somos seres espirituais e que precisamos, então, pensar na vida como um espírito imortal que somos, dedicar-nos, assim, aos valores dessa vida espiritual, que é a nossa vida de fato, para que assim estejamos no caminho adequado, sem nos perder nas pequenas coisas dessa vida material que tanto nos prende aqui nesse terra a terra. Somos sempre gratos por tudo, e com esse sentimento, essa gratidão imensa, que nos despedimos então deste estudo, nos despedimos aí do João, com muita gratidão por todo o estudo, por tudo que nos transfere de entendimento, nos esclarece, nos clareia a mente. Somos muito gratos também. Obrigada a todos pela oportunidade, pela amizade, e que possamos seguir em frente, sempre olhando no horizonte adiante, no horizonte melhor, no horizonte do bem, sempre voltados no caminho do Cristo. Assim abençoe a todos e que assim seja.
Tchau, João. Tchau, meninas. Obrigado. Obrigada, Tchau, gente. Um gente. beijo, um bom fim de ano para quem for ver. Obrigado, Sexta-feira fiquem com Deus. Sexta-feira ainda tem, né, João? A nossa última lá também, né? Nossa Sim, última aula. tem. Tem sim. Essa a gente nem Beleza. decidiu se essa é a última ou se vai ter mais uma. Ah, eu que estou despedindo aqui, João, desculpa, então não tá Não, sabendo. a gente combina aí no WhatsApp se foi a última ou se tem mais uma, então, no máximo. Né? Eu que Você vai achei que viajar? na próxima semana, João? Não, eu tô aqui, na próxima quarta, tô aqui. A gente combina aí, se, né, a gente pode fazer um por todos, todos por um. Caso Eu alguém faço já aqui. queira, É, caso alguém já queira encerrar, a gente pode encerrar, né, para a pessoa não perder a aula. Mas a gente combina aí no WhatsApp. tá.